O povo na rua. O Brasil sacudido por manifestações. Mobilização espontânea que se espalhou de norte a sul. O movimento popular pode ajudar a que o coletivo se organize e construa o que é melhor para o coletivo. Melhorar o Brasil, os brasileiros é que têm que decidir, e eles é que estão decidindo. Sem pressão eles não fazem nada, né? Só o povo pode acordar esses caras. Está mostrando que os jovens estão se levantando e estão tentando mudar. Quem manda no Brasil é a gente, é quem bota eles. A insatisfação da população com o sistema político atual vem em sintonia com uma luta que vem sendo travada há tempos pelos movimentos populares. A necessidade de uma verdadeira reforma política. Agora, você sabe como participar desse movimento? Aderindo à iniciativa popular para a reforma do sistema político. Mas antes, é preciso conhecer quais as mudanças que são propostas. Nova regulamentação do artigo 14 da Constituição Federal, que trata do plebiscito, referendo e iniciativa popular. O povo tem poder de convocação de plebiscito e referendo, e não apenas o Congresso Nacional. Determinados temas só podem ser decididos por plebiscito e referendo, como, por exemplo, grandes projetos e mega eventos custeados com recursos públicos, salários dos políticos, privatizações e mudanças constitucionais. Diminuição das exigências para a iniciativa popular, número menor de assinaturas e rito próprio no Congresso Nacional. Reformas no sistema eleitoral que possibilitem aos segmentos subrepresentados nos espaços de poder a disputa em pé de igualdade com os demais. Para isso, é necessário que haja votação em lista pré-ordenada escolhida de forma democrática, com alternância de sexo e critérios de inclusão destes segmentos. Financiamento público exclusivo com punições severas para quem desrespeitar. O fim dos privilégios aos parlamentares, para que essas regalias não sejam usadas como instrumentos para a impunidade. Para garantir essa reforma que de fato vai mudar o Brasil, eu, você, todos temos que estar juntos. O primeiro passo é participar da iniciativa popular da reforma política. Entre no site www.reformapolitica.org.br e inclua seus dados. Basta nome, e-mail, cidade, estado, identidade ou CPF. Mas o desafio é muito grande. Não basta só assinar, é preciso mobilizar. Então converse com os amigos, mande e-mails, mensagens, convide todos para a participação. Você também pode imprimir o formulário que está no site, colher assinaturas e enviar para a plataforma pela reforma do sistema político. Quanto maior o número de assinaturas, maiores as chances de conquistarmos o que queremos. Reforma política já. O Brasil precisa, o Brasil quer, o Brasil merece. Olá, esta é uma edição especial do seu jornal. Hoje o assunto é reforma política. E o vídeo que você acabou de ver foi produzido pela Plataforma dos Movimentos Sociais pela Reforma do Sistema Político. Aqui no Brasil, há mais de 15 anos, o parlamento tenta fazer uma reforma política ampla. Fomos até a porta de uma metalúrgica em São Bernardo do Campo, no ABC, conversar com os trabalhadores e perguntamos que tipo de mudanças políticas gostariam de ver. Já não é de hoje que a política brasileira precisa de algumas reformas, de algumas mudanças, tanto para eleger as pessoas que se candidatam, quanto para algumas melhorias que precisam passar na mão de tanta gente. Tem uma plenária onde, se é a favor do poucos, tem meia dúzia de pessoas votando. Quando é a favor deles, a plenária está cheia, entendeu? O povo tinha que ser mais enxergado melhor, da melhor forma lá dentro do Senado. Não faz sentido um cargo público ser financiado por alguém privado, porque é óbvio que depois essa pessoa vai querer ter um retorno e nem sempre esse retorno visa o melhor da população. Já não sabe quem apoiou quem, quanto que gastou. E você não pode vincular o governo com alguma entidade particular, entendeu? Por causa que se você fica devendo favores para as outras pessoas, você esquece de quem? Prioridade, o povo. A gente coloca lá e tem que cobrar. De uma maneira ou de outra, a gente tem que cobrar os caras que estão lá. Ninguém melhor
para ver a situação do povo que nós mesmos, né? Quem paga praticamente o salário dos políticos, os vereadores, senadores e tal, somos nós aqui que trabalhamos na rua, na metalúrgico. Quem é o patrão deles somos nós. Então, geralmente, acho que nós que deveriam dar as ordens lá a respeito de salário, a respeito de mudanças. Eu fico triste. E não só pelo fator dele receber, mas pelo fator dele não produzir pelo que recebe. 14º, 15º salário, sendo que é um sufoco aí o trabalhador ganhar 13º, né? Por que tanto? Uns com tanto, outros com tão pouco. Por que não a gente rever esses conceitos e ser justo, né? Então, uma reforma política, ela é muito bem-vinda. Acredito que isso vai fazer com que o país sofra modificações que venha a trazer benefício para o povo brasileiro. E para falar sobre reforma política, está aqui com a gente o cientista político Aldo Fornazieri, que também é professor e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Boa noite, professor Aldo. Boa noite, Eli. Muito obrigado por sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Professor, que tipo de reforma política o país precisa? Eu destacaria basicamente 3. A primeira diz respeito ao problema do financiamento das campanhas. Ela deve ser pública, deve ser privada ou deve ser mista. A segunda questão diz respeito ao sistema eleitoral. Hoje nós temos um sistema eleitoral proporcional com lista aberta e o que se discute? Deve ser um sistema eleitoral com lista fechada, deve ser um sistema eleitoral com voto distrital ou pode ser com sistema distrital misto. E a terceira questão, que eu acho que é crucial, seria terminar com as coligações proporcionais. Quer dizer, aquelas coligações que elegem vereador, deputado estadual e deputado federal. Não as coligações majoritárias, mas as coligações proporcionais. E por que é tão difícil avançar nessa questão aqui no Brasil, professor? Bom, veja, toda reforma ela é muito difícil, seja ela política, a reforma tributária ou a reforma trabalhista e assim por diante. Por quê? Porque aqueles que são beneficiários do atual sistema, eles temem as mudanças. Então, os partidos que estão no poder hoje, eles temem as mudanças porque eles chegaram lá pelo atual sistema. A segunda questão é que não existe um consenso nem entre os partidos e nem dentro dos partidos. Se não existe o consenso, quer dizer, não se formam maiorias, ou maiorias qualificadas, como é o caso, por exemplo, da mudança do sistema eleitoral, que é uma mudança constitucional. Então, essa falta de consenso, ela impede a reforma política. E eu diria que existe uma terceira razão, que é a seguinte: a sociedade quer a reforma política, mas não sabe qual reforma política. E na medida em que ela não sabe qual reforma política, ela não tem capacidade de pressionar o sistema político para que ele faça efetivamente a reforma. Então, teria que se fazer um debate muito mais amplo na sociedade para que ela tivesse condições de saber qual reforma que ela quer. Professor, o senhor continua conosco, nós vamos falar já um pouco mais sobre esse assunto. Vamos para uma reportagem. Em julho passado, durante o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social em Brasília, a presidenta Dilma Rousseff mandou um recado para o Congresso Nacional e para toda a sociedade sobre a importância do plebiscito para a reforma política. Tenho recebido da sociedade, tenho recebido dos prefeitos, dos governadores, dos movimentos sociais e tenho visto também nas pesquisas que essa questão da reforma política, feita através de consulta popular, ela é imprescindível como uma resposta efetiva ao desejo profundo que emanou das manifestações, esse desejo por transformações. Eu acho que a reforma política, ela é algo muito importante para o país. É algo muito importante para o país porque ela trata de valores que nós queremos ver implantadas na vida pública brasileira e dos processos de representatividade. São temas que são essenciais para que, aliados à questão da melhoria da nossa política de controle de gasto, principalmente no que se refere à transparência através da lei que estabelece a obrigatoriedade da transparência, mas também de todos os processos que não dá tréguas à corrupção, que exigem uma urgente
participação da sociedade para que ela se faça ouvir. Por isso que nós consideramos muito importante o plebiscito, ou seja, a consulta popular e a reforma política a partir daí. Esse discurso da presidenta Dilma Rousseff foi em resposta às ruas, às manifestações que aconteceram em junho. Um plebiscito, um referendo ou um projeto de iniciativa popular são as 3 formas de consulta que estão previstas na Constituição. Professor Aldo, o senhor já comentou agora há pouco sobre essa situação. Que tipo de reforma o povo no Brasil deveria escolher? Nós temos aí essas opções de consulta popular, de referendo, de plebiscito. Qual que é a mais adequada para o nosso país? Do ponto de vista da politização da sociedade, eu entendo que o projeto de iniciativa popular ele é o mais adequado, porque se produziria uma grande discussão na sociedade e, a partir dessa discussão, se formularia um projeto e esse projeto seria levado para o Congresso. Na medida em que a reforma política ela envolve aspectos técnicos bastante profundos e bastante singulares, talvez eu tenha dúvidas, por exemplo, se um plebiscito ou um referendo seria o mais adequado. Por isso que eu optaria para, nesse momento, para um projeto de iniciativa popular. Agora, veja o seguinte, Eli, eu acho que nós, no Brasil, temos um sistema de impasses sobre uma série de questões, por exemplo, sobre a questão da reforma tributária, sobre a questão da reforma trabalhista, sobre a questão do judiciário e sobre a questão da reforma política, entre outros impasses. E eu acho que essas questões não vão ser adequadamente resolvidas dentro do atual quadro político tal como ele está. E por isso que eu acho que a sociedade deve preconizar, ou ao menos discutir, a convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte revisora da Constituição de 1988. E essa Assembleia, ela faria todas essas reformas, na medida em que nós vemos que passa ano após ano, o Congresso Nacional não é capaz de produzir essas reformas. A presidenta Dilma Rousseff, ela debateu o assunto, dialogou até com o Congresso Nacional sobre a reforma política. Até onde o senhor acha que avançou essa conversa? Eu acho que não avançou. Por exemplo, agora nós tivemos esgotado o período legal para produzir reformas em relação ao ano que vem, e o Senado e a Câmara aprovaram uma mini-reforma, que é perfumaria. Por que é perfumaria? Porque discutiram o problema da proibição dos bonecões, o problema da proibição de bancas e assim por diante, e não atacaram os problemas cruciais do sistema político eleitoral brasileiro. Por exemplo, eles alegaram que atacar esses problemas reduziria o gasto de campanha. No entanto, eu acho que o maior gasto de campanha hoje ele se dá em torno do programa gratuito de rádio e televisão, que ele já é gratuito, mas os partidos gastam rios de dinheiro para pagar os marqueteiros. E eu entendo que a forma como é feita a campanha política brasileira, ela está afastando cada vez mais a sociedade da participação da política. Exatamente porque eles contratam os marqueteiros e os marqueteiros dão o tom. Eu acho que a campanha ela é muito limpinha e produz pouca politização. Eu entendo que a campanha, a política deve ser retomada nas ruas, porque somente com a pressão das ruas é que os políticos podem assumir um compromisso maior com a sociedade. Professor Aldo, o senhor continua com a gente nesse seu jornal especial. E agora nós vamos à redação saber as últimas notícias de hoje. Boa noite, Eli. Boa noite a todos. Temporais de dezembro provocam mortes no sudeste do país. No Espírito Santo, 45 dos 78 municípios foram afetados pelas chuvas, que deixaram 6 mortos. 40 mil pessoas precisaram abandonar suas casas. O governador do estado decretou situação de emergência. Em Minas Gerais, neste final de semana, 4 pessoas morreram em decorrência de deslizamentos de terra e mais de 500 estão desalojadas. 14 municípios mineiros decretaram situação de emergência. E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje sobre o programa Mais Médicos no programa de rádio Café com a Presidenta. Para Dilma, o programa alivia não só a atenção básica, mas o Sistema Único de Saúde como um todo, já que resolve a maior parte dos problemas no primeiro contato sem precisar encaminhar os pacientes à atenção especializada. A expectativa do governo federal é dobrar até abril
o número de médicos no programa, que hoje é de 6.658 profissionais. Com você, Eli. Agora vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre reforma política no Brasil. Essa edição especial do seu jornal é sobre reforma política e tem a participação do cientista político Aldo Fornazieri. Ele é professor e diretor acadêmico da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Nós conversamos sobre reforma política com o presidente da CUT, Wagner Freitas, com o analista político Antônio Augusto Queiroz, do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, e também com o deputado federal Ricardo Berzoini, do Grupo de Trabalho de Reforma Política. Nós vamos conferir a opinião deles sobre esse assunto. As principais questões de uma reforma política são a forma de eleger, efetivamente, a forma de votar, se você vota em candidato, vota em partido, vota em distrito ou voto proporcional, e como se financia a campanha. O poder econômico tem um peso excessivo nas campanhas eleitorais. As campanhas são muito ricas, muito opulentas e o poder econômico financia isso. Portanto, a população tende a entender que por trás desse financiamento há uma contrapartida. E também a questão da participação das mulheres. Nós defendemos que haja paridade entre homens e mulheres. Há vários temas que são extremamente polêmicos e também precisam ser enfrentados nesse processo eleitoral. Por exemplo, nessa reforma política, melhor dizendo, por exemplo, a questão da coligação nas eleições proporcionais. Esse é um tema mais ou menos aceito pela maioria dos grandes partidos, mas rejeitada pelos pequenos e médios partidos, né? E como isso demanda emenda à Constituição, a dificuldade de aprovação é muito grande. A sociedade tem que participar efetivamente dos destinos do Brasil. Então, propostas da reforma política, quando ela fala em alimentar, abrir os canais para a participação da sociedade, é o que mais agrada a CUT. Nós somos defensores do plebiscito, dos referendos, por conta disso, né? De você entender que quando você elege um representante, você não deu o poder para que ele seja seu tutor, né? Ele apenas representa a sua opinião. Mas as questões fundamentais da vida das pessoas têm que ser discutidas e deliberadas pelas pessoas. Professor Aldo, o financiamento público de campanha política é um entrave para a reforma política ou existe um outro ponto que mereceria mais destaque? Eu acho que ele é um problema. Quer dizer, por quê? Porque hoje o sistema é financiado fundamentalmente por um sistema misto. Ele é público e também privado. Por exemplo, o tempo de TV e o fundo partidário indica que existem recursos públicos presentes nas campanhas. Eu acho que a melhor saída seria instituir um sistema de financiamento público e também com doações individuais, proibir as empresas de doarem dinheiro para as campanhas, mas permitir que os indivíduos, como pessoa física, pudessem doar dentro de um determinado limite, por exemplo, 5, 6 mil reais no máximo, porque nesse sistema eu acho que você tiraria o peso do poder econômico na vida política do país, limparia o problema da corrupção que se incuba no financiamento das campanhas. Por exemplo, agora no propinoduto que ocorre aqui no estado de São Paulo, essas denúncias de corrupção, aparentemente esse propinoduto ele se formou para financiar campanhas eleitorais. Então, com o financiamento público e com a proibição das empresas financiarem campanha, você, de certa forma, limitaria a possibilidade da corrupção. Mas, ao permitir que o indivíduo também contribua, você não exclui a sociedade do financiamento e da participação das campanhas. Então, esse é um ponto que eu considero importante. Eu acho que a outra questão que foi levantada aí é o problema da paridade entre homens e mulheres. Eu tenho uma certa dúvida sobre isso. Por exemplo, sou plenamente a favor de
cotas de raça e de gênero, agora eu manifesto uma dúvida sobre cotas políticas. Por quê? Porque eu acho que a política ela faz parte da esfera da liberdade humana. E se você, de certa forma, força a candidatura dessa ou daquela pessoa sem que ela tenha tido um processo de preparação, nós podemos mediocrizar a política. Eu acho que essa questão ela tem que ser analisada com mais cuidado, tem que se promover um debate muito mais amplo para ver se é adequado ou não adotar um sistema de cotas para candidaturas políticas, né? Eu acho que outra questão que foi levantada pelo presidente da CUT, se eu não me engano, é essa questão das coligações proporcionais. Por que é inconveniente que haja coligação para vereador, deputado estadual e deputado federal? Porque isso cria uma desproporção entre os partidos. Por exemplo, um partido pequeno, ele pode ficar com uma representação a mais do que, de fato, a força real que ele tem na sociedade. Nós vamos ver mais uma reportagem, já conversamos, professor. Para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nada mudará para as próximas eleições. Segundo Lula, o Brasil só vai ter uma reforma política plena no dia que tiver uma constituinte só para isso. Achar que os atuais deputados vão fazer uma reforma política mudando o status quo, sabe, é muito difícil. É muito difícil. Você pode melhorar um pouquinho, pode, por exemplo, eu acredito que é possível a gente discutir uma mudança na votação, votar em lista, acredito que é possível a gente discutir o financiamento de campanha. Sabe, há um equívoco de fazer a sociedade compreender que o financiamento público vai tirar dinheiro da União. A forma mais eficaz, a forma mais honesta e mais barata de fazer uma campanha política é você saber que cada voto vale 1 centavo, R$1 ou R$10, e cada partido vai ter tanto e cada partido vai fazer aquilo. E quem for pegar dinheiro privado ainda tem que ser tornado crime inafiançável para que, sabe, as pessoas não fiquem subordinadas aos empresários. É engraçado que as pessoas não se tocam. Por que os empresários não estão defendendo o financiamento público? É muito interessante que algumas pessoas que se acham as mais honestas do planeta acham que, sabe, financiamento público é corrupção e vai gastar dinheiro público e não se toca. Por que o empresariado brasileiro não está na rua fazendo campanha para que seja público e ele parar de dar dinheiro? Ora, é porque a eles interessa cada um construir sua bancada. Então os bancos têm bancada no Congresso Nacional, não é bancada deles, é influência, sabe? Porque cada um tem a lista de quem financia. E eu acredito que a gente vai conseguir fazer uma reforma política muito capenga. Eu acho que a gente deveria, sabe, levar em conta que tem interesses partidários, tem partido que não quer reforma, tem partido que está bom assim, tem partido que, se fizer reforma, sabe, tem medo de não conseguir, sabe, se legalizar. Então é muito complicado. O cara tem mandato, ele quer preservar o seu mandato. A reforma política, a melhor possibilidade da gente mudar a lógica da política no Brasil. E ter em conta que não é só para combater a corrupção, é para facilitar as coalizões que são conseguidas, ou seja, quando você ganha uma eleição com um partido aliado a outro, tem que ter coalizão na hora de montar o governo. Aqui no Brasil se acha absurdo, sabe, que um partido ganha as eleições e dê cargo para o outro, mas no mundo inteiro é assim. Eu estou avisando com antecedência, nada mudará para as próximas eleições. As pessoas podem querer fazer alguma coisa para 2018, para 2020, não sei quanto, mas para essa eu acho que não vai haver mudança. Para essa eu acho que não. Professor Aldo, o ex-presidente Lula falou sobre essa questão da mudança para as próximas eleições, sobre a reforma política. O senhor também acha que nada vai mudar? Não, eu acho assim que o presidente tem razão, de modo geral, no sentido de dizer que é muito difícil que aconteça uma reforma política. E, nesse sentido, ele propõe, como a presidente Dilma havia proposto também, uma constituinte. O que eu discordo da proposta deles? Eu acho que essa constituinte ela não deve ser exclusiva apenas para fazer a reforma política. Eu acho que deve ser uma constituinte mais ampla, uma constituinte para fazer uma revisão geral
da Constituição de 1988, exatamente por aquele sistema de impasses que eu falei antes. Quer dizer, o Brasil está travado e o Congresso, o sistema de forças que existe hoje no Congresso, quer dizer, nenhum bloco, nenhum partido consegue compor uma maioria qualificada de 2/3 para fazer uma reforma constitucional, então o país fica travado. E um outro aspecto que eu entendo que é fundamental na campanha do ano que vem é a participação efetiva do povo nas discussões, e não apenas essa via de mão única que está se constituindo nas campanhas, que é a via da televisão. Eu me tornei um crítico profundo desse sistema de campanha eleitoral porque ele é excludente do povo. E eu, para terminar, essa fala, eu diria o seguinte, quer dizer, eu acho que esse problema do poder econômico sobre a vida política do país, ele é muito sério. Ele é muito sério não só no Brasil, mas em todo o mundo. Porque o que nós vemos hoje nas democracias ocidentais, incluindo a brasileira, é que elas são democracias capturadas pelo capital, principalmente pelo capital financeiro. Você viu aí o presidente falando que estão se constituindo a bancada dos bancos, a bancada do agronegócio, a bancada do friboi, quer dizer, uma série de bancadas que tem pouco a ver com os partidos políticos e tem pouco a ver, consequentemente, com a população. Então, eu acho que desprivatizar o Congresso é uma demanda fundamental para que a democracia se torne efetiva. Uma democracia de direitos, eu acho que o que nós temos carência hoje no Brasil é de uma democracia de direitos. Avançamos muito em termos de programas sociais, de inclusão. No entanto, quer dizer, nós temos milhões de pessoas que não têm direitos sociais e que não têm direitos civis. Assim como é fundamental a participação da população, dos movimentos sociais nesse processo, né? Com certeza. Veja o seguinte, se nós olharmos para a história, nós percebemos que os direitos sempre foram arrancados com as pessoas nas ruas. As elites, elas não concedem nada de graça. Quem tem poder luta para preservá-lo e mantê-lo, como bem disse o presidente Lula, né? E nesse sentido, quer dizer, para que o povo se empodere, ele tem que sair para as ruas, tem que se mobilizar, tem que se organizar na sociedade civil e tem que constituir pautas políticas e pautas de reivindicação. Professor Aldo, muito obrigado pela sua participação, foi de excelentes esclarecimentos aí para todos nós e esperamos voltar a vê-lo aqui outra vez no seu jornal. Eu que agradeço. Essa edição especial do seu jornal termina aqui. Uma boa noite a todos e todas.